Confira os destaques da edição desta segunda-feira, 31 de agosto. Servidores manifestam contra a lista de demissões de concursados em estágio probatório. Ministério Público entra com ação cautelar, solicitando a suspensão da exoneração dos servidores públicos em estágio probatório. Artista mineiro transforma paixão pelo futebol em arte. E ainda, as vantagens do descarte correto do lixo eletrônico. Veja agora, no Jornal Banqueta. Dizem que na natureza tudo se renova ou transforma. Essa é a proposta do Centro de Recondicionamento de Computadores, um projeto que busca dar outra finalidade ao lixo eletrônico e materiais de informática. O espaço recebe diversos equipamentos eletrônicos e eletroportáteis. Éric Camargo, coordenador do Telecentro, explica o objetivo da iniciativa. Nós trazemos esse computador para aqui, pegamos as peças, recondicionamos ele, melhoramos o funcionamento desse computador. Pegamos esse computador, doamos para entidades carentes, ou então nós colocamos em funcionamento um computador dentro do Telecentro. Assim nós conseguimos fomentar a política de inclusão digital e também a responsabilidade ambiental dentro do município. Então nós aliamos duas coisas em uma. O princípio fundamental do Telecentro é impulsionar a inclusão digital, através da oferta de cursos de iniciação de informática, oferecido à população. Aos 58 anos, a confeiteira Eudimar se tornou aluna do curso e já faz planos. Eu estou fazendo informática básica, né? Agora a gente está aprendendo internet e eu pretendo prologar, fazer mais alguns cursos e para crescer um pouco, né? Ter mais um pouco de conhecimento nessa área. Percebendo a necessidade crescente da reposição das peças dos computadores, o coordenador também instalou o Centro de Recondicionamento de Computadores. Dessa forma, os materiais reutilizados são aproveitados no curso de montagem e manutenção de computadores. Uma empresa privada ou uma pessoa que tem um computador em casa que não tem utilidade, seja estragado ou que ela não queira usar por mau funcionamento, o que ela pode fazer? Ela pode nos doar, trazendo em uma das unidades Telecentro, ou até mesmo vindo aqui, ou então entrando em contato conosco no nosso telefone, no 3542-3839. E a greve dos servidores públicos de Nova Lima continua. Hoje eles foram novamente para o centro da cidade protestar. O motivo foi a divulgação oficial no sábado da lista de demissões de servidores, onde mais de 100 são concursados em estágio probatório. A postura da área do prefeito, todos esses casos que são indispensáveis. No processo de negociação, o prefeito tomou os cargos políticos, os apadrinhados, o título de reportador e o comissionado. E pelo sexto dia, os servidores vieram às ruas protestar novamente, desta vez contra a possibilidade de demissão dos servidores em estágio probatório. Não foi o sol quente que impediu os manifestantes de saírem de casa para protestar. Assim como o tempo, os gritos acalorados dos servidores eram contra a lista publicada no Diário Oficial neste sábado, indicando a demissão de 126 servidores concursados em estágio probatório. Além deles, 70 comissionados também estavam na lista. O motivo da manifestação é que, de forma mais uma vez arbitrária, o prefeito municipal de Nova Lima, Cássio Maiani Júnior, demitiu nesse sábado pela manhã 126 servidores não estáveis, ou seja, em estágio probatório. O sindicato já entrou com um mandado de segurança, né, com uma ação ordinária e antecipação de tutela. Nós estamos tentando e, além disso, vamos manter o movimento, até sensibilizar os nossos governantes desses absurdos que estão acontecendo no município. De acordo com a presidente do Sindicerp, enquanto os servidores estiverem em greve, o contrato de trabalho deles fica suspenso. Além disso, ela afirma que as demissões não condizem com o que a lei determina. Na verdade, elas são ilegais, sim, devido a ainda ter um número muito grande de contratados e comissionados na estrutura.
A surpresa em ver o nome na lista de demissões gerou muita indignação nos servidores. Desde o começo do ano fala que ia mandar a probatória embora, aí os próprios secretários, os chefes que são comissionados falam que isso é boato, que é conversa da oposição. Aí chega de repente, começa a greve, já sai uma lista, meu nome, o nome de muita gente no meio. Mas quando você vê o fato se concretizar, a gente fica sem chão, não tem o que falar. Cada um aqui tem uma história diferente, uma luta diferente diária, então você ter esse sustento tirado, então é algo... É uma situação terrível. Nós fizemos várias propostas para o prefeito, propostas alternativas que não passavam pela exoneração dos servidores concursados, né, para aumentar a arrecadação. E ele, assim, simplesmente não quis ouvir, né, disse que era um absurdo, inclusive. A novalimense Luciana não se conforma com a demissão do marido, que trabalhava como vigilante e também teve seu nome divulgado na lista. Eu fiquei revoltada, né? Porque é revoltante. Ele estudou, ele está de férias, eles colocaram ele na lista de férias. Sabe, eu acho uma falta de respeito. Eu tenho 2 filhas para me criar. Como é que você achou com o meu salário? A intenção de destruir a prefeitura, a intenção de destruir na luta social. Nós estaremos aqui. Porque tem um monte de gente aí à toa, que não fez concurso, que não lutou igual meu esposo lutou, igual eu lutei para estar lá dentro e está lá mamando. Sabe, ele é um covarde, esse cara, ele é um covarde. Ele tinha que respeitar a cidade que ele mora. E ele não está fazendo isso. Amanhã nós temos uma assembleia às 16 horas, lá na quadra do Vila, porque os dirigentes dos sindicatos estão indo agora para a segunda rodada de negociação, né? Lá no Ministério do Trabalho e Emprego, nós vamos dar o retorno dessa mediação e seguir junto com os trabalhadores para a Câmara Municipal, para que a gente possa exigir do Legislativo também uma ação efetiva contra esses absurdos. No próximo bloco, promotora de justiça fala sobre a ação cautelar, que solicita a suspensão da exoneração dos servidores públicos em estágio probatório. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo, ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Quer mais? Mamãe, tem mais? Ministério da Agricultura, Governo Federal. Não quero mais. O trabalho do governo federal avança em Minas Gerais, avança no Brasil. Mais qualidade de vida para 37 mil famílias com a urbanização de comunidades na região metropolitana de BH. Já foram concluídos os corredores de ônibus que dão mais fluidez ao trânsito. E outras obras, como o BRT Via 710 Andradas Cristiano Machado, avançam. E seguem as obras nas rodovias federais para agilizar o transporte de passageiros e o escoamento da produção. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. O trabalho do governo federal avança em Minas Gerais, avança no Brasil. O Minha Casa Minha Vida realizou o sonho de mais de 274 mil famílias no estado. Na saúde, 4 milhões de mineiros recebem medicamentos gratuitos. E com mais médicos, mais de 1.500 profissionais beneficiam 5 milhões de pessoas. Na educação, 362 creches foram construídas e já estão garantidos recursos para mais 671 creches. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério Público de Nova Lima entra com a ação cautelar contra a Prefeitura de Nova Lima. Confira a entrevista com a promotora de justiça, doutora Ivana Andrade de Souza, que fala sobre o assunto. Em entrevista exclusiva à TV Banqueta, a promotora de justiça, doutora Ivana Andrade de Souza, explicou que há 2 anos vem acompanhando a crise financeira por que passa a Prefeitura de Nova Lima. Desde o começo, desde a queda da arrecadação que ocorreu a partir do 2º semestre do ano passado, e mais
especificamente de junho para cá, quando começou a se falar em demissão de funcionalismo público, nós instauramos um inquérito civil para apurar e acompanhar que medidas estariam sendo tomadas pela administração municipal para controlar a crise e ajustar as despesas com o pessoal aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O Ministério Público havia atuado preventivamente contra a demissão de servidores concursados. Inicialmente, nós fomos muito procurados várias vezes por servidores, pelo sindicato, nos questionando o que o Ministério Público poderia fazer preventivamente para evitar a demissão de funcionalismo público. E a única medida que nós entendemos possível de forma preventiva seria a recomendação, que é um instrumento jurídico de que o Ministério Público faz uso para dar ciência ao agente político, no caso o prefeito municipal, de que está ciente do assunto, de que está acompanhando todas as medidas e recomendar que ele proceda de acordo com a lei. No caso, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê, sim, a possibilidade da demissão de servidores em estágio probatório, inclusive servidores estáveis, mas desde que antes disso seja seguido um trâmite, que é a demissão de todos os contratados, a redução de, no mínimo, 20% dos comissionados, e nessa recomendação nós chegamos, inclusive, a interpretar essa norma, de forma que, se a lei diz pelo menos 20%, poderia-se chegar a 100% de demissão de comissionados, por que não? Antes de passar para a medida drástica de demitir aqueles que entraram no funcionalismo público pela via constitucional, através de concurso público. Nesta segunda-feira, doutor Ivan Andrade entrou com uma ação cautelar contra a Prefeitura de Nova Lima, que foi distribuída para a 2ª Vara Civil da cidade através da juíza Roberta Rocha, solicitando a suspensão da exoneração dos servidores públicos em estágio probatório da Prefeitura de Nova Lima. Com a efetivação da demissão, que ocorreu na sexta-feira, publicado no Diário Oficial de sábado, nós preparamos uma ação cautelar, uma ação de urgência, preparatória de uma outra ação civil pública que será ajuizada depois no prazo de 30 dias. Nessa ação cautelar, nós pedimos a medida de urgência de suspensão dos efeitos desse decreto de exoneração, que os servidores não sejam exonerados até que o prefeito comprove que seguiu efetivamente os trâmites da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque ele vem anunciando constantemente diversos cortes salariais, cortes de gastos, com transporte, com aluguéis, mas ele não comprovou, pelo menos não para o Ministério Público, nenhuma dessas medidas, nenhum desses cortes. Então, enquanto não ficar muito transparente que ele já cortou tudo que ele deveria ter cortado, a gente entende que a medida de demissão de qualquer concursado é inconstitucional. A promotora falou sobre o prazo para o julgamento da ação. A Justiça trabalha com prazos. No caso da ação cautelar, o prazo é curto. Mas nós sabemos também que o Fórum de Nova Lima é atolado de processos, as juízas trabalham sob constante pressão. Então, nós aguardamos, sim, temos a expectativa de uma decisão dentro das próximas 24 horas, mas pode ser que leve um pouquinho mais de tempo que isso. A paixão pelo futebol, aliada ao talento, levaram o artista mineiro Vladson Campos a transformar uma atividade artesanal em fonte de renda. A arte é demonstrada em quadros decorativos dos mascotes dos times de futebol. Imagine decorar sua casa com o mascote do seu time de coração. Seja atleticano, cruzeirense ou vilanovense, o importante é eternizar essa paixão que envolve tantos torcedores. O responsável pela arte é Vladson, um torcedor e apaixonado por futebol, que transformou o hobby em fonte de renda. Começou há alguns anos atrás, onde eu fiz um curso de desenho que me capacitou a ampliar os desenhos pequenos para tamanhos maiores. Eu fiz primeiro o Galo Volpe na minha casa, eu sou atleticano, fiz para decorar a minha casa mesmo, e a partir daí vários amigos começaram a pedir, faz um para mim também.
Alguns cruzeirenses me pediram para fazer a raposa, alguns americanos me pediram para fazer o coelho, e eu comecei a fazer. Uma das versões do mascote do Atlético Mineiro, Galo Volpe, é um dos mais pedidos, mas o talento do artista chegou também à terra novalimense. Eu tenho um tio que nasceu em Raposos e sempre torceu por Vila Nova, e quase todos os dias, todos os domingos que ele vai na minha casa, ele pede, fala, pô, você não vai fazer o do Vila? E foi assim, começou também despretensiosamente, como tudo. Comecei a fazer o leão, acabamos presenteando um pai de uma amiga nossa. E hoje eu já faço o leão comumente na linha de produção. Já tenho vários amigos que são apaixonados pelo Vila Nova. Inclusive tive pedidos recentemente e é isso. Tudo despretensiosamente, mas com perfeição. A produção do trabalho leva de 5 a 7 dias. Vladson participa de todo o processo, desde o desenho até a montagem. Eu faço o desenho à mão, não tem nada de computador, passo para madeira, corto, lixo, dou fundo para ficar perfeito a pintura, faço a pintura em 3D mãos para que não tenha falha e tenho que aguardar secar no mínimo 72 horas para que o mascote fique bonito, fique com brilho e possa literalmente decorar uma casa. A arte agradou também renomados torcedores. A arte que eu faço é para todo mundo mesmo, né? É uma arte acessível, com preços acessíveis e que pela paixão pelo clube e pela beleza da arte acabou chegando no Chico Pinheiro, no Marcos Rocha, que é um atleticano já que demonstrou isso várias vezes, e eu acho isso gratificante, até porque as pessoas elogiam, falam que o trabalho é muito bem feito, e isso realmente enobrece bastante e eu acho muito legal essa parte aí. A cada trabalho concluído surge uma nova inspiração para o artista e a tendência é inovar. Eu já tenho os planos de fazer com fundo de vidro, vai ficar inclusive mais bonito, mais chique. E tenho o intuito também de desenvolver os mascotes que já existem em outras opções, como a raposa, fazer, por exemplo, o escudo, fazer com que o cliente se sinta cada vez mais à vontade com a arte, com o trabalho e aproximar a arte do consumidor final. Esse é o principal foco. E tem a previsão até de contratar uma pessoa, porque está ficando complicado já, porque o volume de venda já está crescendo muito, graças a Deus. Depois de tudo pronto, a combinação perfeita. Arte, futebol e, claro, satisfação. Depois que eu executo o trabalho e eu sei que ele vai decorar uma casa, me sinto lisonjeado. É gratificante saber que uma obra de arte como essa possa decorar uma casa, um ambiente qualquer e que a pessoa se sinta bem com aquilo. Só me dá mais vontade de fazer o trabalho mais bem feito e aumentar ainda mais minha produção, porque é gratificante, literalmente. O Jornal Banqueta termina aqui. Essa edição você confere no site tvbanqueta.com.br. Fique agora com a reprise do programa Banqueta em Foco e logo após o Espaço Câmara. Lembrando que amanhã não terá o Jornal Banqueta devido à transmissão ao vivo da reunião na Câmara Municipal. Até a próxima!